Olha lá, meus queridos amigos, essa segunda parte do vídeo. Você não assistiu ainda a primeira, clica aqui embaixo na descrição, porque vai ter a primeira parte desse vídeo, dos meus livros, o que é que eu tenho espalhado aqui em casa de livro. Eu vou começar com essa fase intermediária, digamos assim, porque eu já fiquei um pouco mais seleto nessa segunda fase, comecei a comprar um pouquinho mais de livro, mas ainda bem arrastado, né? Um dos primeiros livros foi esse daqui, Contos de Amor, de Loucura e de Morte, que eu sempre falo para os meus alunos, que é do Horácio Quiroga. Tem resenha desse livro aqui no canal. E também é bem nessa pegada do Edgar Allan Poe, né? Essas coisas de terror, essa vibe bem pesada, bem dark. É um livro muito legal que eu tenho na minha coleção e que eu não pretendo me desfazer dele tão cedo. O Símbolo Perdido, de Dan Brown, foi um dos primeiros livros. Aliás, foi o primeiro livro do Dan Brown que eu li. Eu tentei até ler o Código da Vinci, mas aí saiu o filme, comecei a assistir o filme, aí acabei recebendo esse daqui e li e gostei muito, né, desse ritmo do Dan Brown de escrever. Tem outros livros dele aqui que vai passar daqui a pouquinho. Drive, que a Jess me deu pra ler, eu parei na metade, aliás, porque sempre aparece outra coisa pra ler. E é bem interessante essa pegada investigativa policial do James Sallis, que é inspirado no filme, aliás, o filme é inspirado nesse livro aqui. Então, o livro que deu origem ao filme, Drive, muito bem. Um best-seller, inclusive. Alguns outros livros que eu tenho aqui na minha coleção, mas que eu ainda não li, que eu recebi mais, é pra sortear, pra fazer doação no Janela Central, e que eu ainda não vi uma oportunidade mais adequada de se fazer isso. Nós temos A Negociadora e A Reconciliadora, né? Que esse aqui é o livro 5 e esse aqui é o livro 1, não sei, deve ser. Então aqui é uma coletânea, né? É uma junção aí dos livros do O'Malley, né? Do D. Henderson, é isso aí mesmo. Então tem esses dois livros aqui que eu não li ainda. Tem também Divergente, tem o primeiro volume e o quarto volume, né? Contando aí sobre as histórias da série Divergente, coisas que eu ainda não li. Porque nessa vibe, quando eu recebi esses livros, eu não era muito apegado no negócio de saga, essas sagas, essas coisas assim, eu nunca gostei muito não. Até mesmo Harry Potter, eu tinha alguns aqui, depois vendi e não mantive eles não. Uma pegada mais romântica que a minha esposa comprou e quem acabou lendo fui eu mesmo, da Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você. Tem resenha no canal desse livro aqui. Tem resenha... falei certo. E o Jojo Moyes, Depois de Você, que eu fiquei na pendência de ler, mas aí romance, meu amiguinho, não é minha vibe. Então eu tenho esses dois livros aqui também em casa, e inclusive o primeiro é a capa do filme. Depois nós vamos aqui para Dan Brown de novo, que é essa pegada aqui um pouco mais grosseira, né? Mais páginas. O Inferno do Dan Brown, e um dos primeiros livros, que é o Ponto de Impacto. Eu dei até uma parada mesmo e não pretendo voltar tão cedo para a leitura do livro Inferno, porque eu já fui mais enjoando um pouco mais assim, né? Então vamos para outra fase daqui. Quem me conhece sabe que eu curto bastante a música dos Beatles, e nada mais justo do que ter dois livros biográficos aqui, né, das mentes brilhantes, da mente de compositor, aliás, das mentes mais brilhantes na música contemporânea, que se chama Paul McCartney e o meu queridíssimo John Lennon. Essa daqui é da Martin Claret, né? Eu gosto muito desses livrinhos de bolso assim, porque eu gostava muito de estar pra lá e pra cá com o livro e tal. E aí o livro, né, mostrando aí o Paul McCartney. E esse aqui eu ganhei de presente de uma amiga da Cecília, que me deu esse livro aqui, As Cartas de John Lennon. É aí um livro bem legal, porque é um pouco biográfico, mas é em cima das cartas que o John Lennon enviava para os amigos, para a primeira esposa, para a tia dele. Ó, tem as cartas, tem a tradução. Então é muito legal, muito completo. Você que é fã de Beatles precisa ter este livrinho aqui. E aí vem a última fase, a penúltima fase, que é a fase onde eu fiquei bem mais seleto, assim. Eu estou comprando muito mais quadrinho hoje do que livros. Inclusive, eu acredito que depois desse vídeo ser lançado, nós teremos aí um recebidos de tudo que a gente adquiriu nesse mês de março, para mostrar para vocês o que é que eu tenho mais adquirido, né, de livros do que quadrinhos. Aliás, quadrinhos do que livros, né? Então vamos para a penúltima fase aqui. Primeiro, eu já apanhei aqui umas 3 vezes no negócio de emprestar livro. E eu só empresto livro para quem é leitor realmente. Ou então eu faço de refém. Tipo, ó, quer meu livro emprestado? Pois me dá um livro teu emprestado. Que aí fica meio que refém e eu acabo tendo uma garantia. Então não empresto mais livro. Porque esse daqui é um volume que a minha esposa teve vontade de comprar, do C.S. Lewis, que foi As Crônicas de Nárnia. Eu emprestei esse livro aqui e nunca mais me devolveram. Eu tive que comprar outro, tá com cheirinho de novo ainda. Ela inclusive está lendo aqui uma das crônicas. E tá aqui, e é um livro que eu já li ele quase todo. Eu vou até
ter que retomar, porque eu tenho muita leitura, mas vai demorar bastante para eu retomar essa leitura aí das Crônicas de Nárnia. O que me fez morder a língua sobre esse negócio de não acompanhar sagas, que foi justamente O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Essa primeira edição é da editora Leia, ou Leia, como você queira chamar. E aí ele tem essa capa dupla aqui e tal, que eu particularmente não gosto, porque se fosse uma capinha um pouco mais resistente, seria mais legal. Tem resenha no canal, acredito eu, tem postagem no meu Instagram, no daniel.alves.costa, e também no Janela Central, @Janela Central, falando sobre ele e sobre o segundo livro. O primeiro livro, O Orfanato da Senhorita Peregrine, né, para Crianças Peculiares, e o segundo livro, A Cidade dos Etéreos, ambos escritos por Rayson Riggs. A primeira edição publicada pela editora Leia e a segunda edição publicada pela editora Intrínseca. Eu mordi a língua porque eu comprei o primeiro volume, comprei o segundo, e o segundo eu não gostei. O segundo é muito arrastado. É por isso que saga é um problema, porque o autor às vezes recebe a encomenda de tem que escrever um livro. E aí ele fica empurrando com a barriga e acaba ficando uma porcaria. Um dos livros recentes que eu comprei, que eu adorei muito, mas muito, foi O Homem de Giz, da C.J. Tudor, provando aí que mulher não tem essa de ser inferior, de que não sabe escrever. Não existe isso há bastante tempo, meu filho. Saia da pedra, né? Leia literatura de mulher, escrito por mulheres. Não é que literatura para mulher, a literatura é para leitores. Não existe isso de literatura feminina, literatura masculina, não existe isso. Existe literatura. Se você lê e não lê, aí o problema é seu. A C.J. Tudor é o primeiro romance dela, O Homem de Giz, e é sensacional. É bem essa pegada Stranger Things, It a Coisa, essa galerinha jovem. E aí o livro sempre vai se passando, presente e passado. Tem resenha aqui no canal, então não vou contar mais nada sobre ele. Procure o vídeo aqui sobre esse rapazinho aqui, que é muito bom. E aí eu comprei esse mais pela questão de ser do Neil Gaiman, recontando a história de João e Maria, ilustrada pelo Lorenzo Mattotti, que é uma pegada bem dark mesmo. Olha a capa como é, bem escura aqui, como se fosse a floresta. Então é muito massa. E vem aí a última fase, que já vem culminando aí, não só a questão do que eu compro, a questão do que eu vou adquirindo. Agatha Christie mostra na Mesopotâmia. A minha amiga Tayanara me emprestou o livro dela, e aí eu peguei essa versãozinha com a capa, com as folhinhas brancas. A dela era folhinha amarelada, que eu prefiro o livro de folha amarela. Muito bom esse livro aí, vai ter resenha em breve no canal. Your Name, que é o livro que tem base no anime, eu acredito, A História que Encantou o Mundo, sobre duas vidas ligadas pelo destino. Your Name vai ser sorteado no Janela Central em breve, então acompanha a gente no Instagram. Um dos livros também que a Tainara me emprestou foi Guerra Civil, eu acabei adquirindo depois, tá aqui lacradinho, bonitinho. Guerra Civil, aí começa a vibe dos heróis. O segundo livro que eu li desses romances da Marvel, A Morte do Capitão América, ou seja, o spoiler tá na capa e você reclamando aí de spoilers. Depois eu li Homem de Ferro Vírus, e foi esse livro aqui que me deu um desgosto danado de ler coisas do Homem de Ferro, porque eu já sabia que as histórias dele é bem mediocrezinha. E no livro, aí é que é paia mesmo. Guerras Secretas, aí por causa do Homem de Ferro eu não li esse livro ainda, mas vai ter vídeo no canal falando sobre esses romances e a importância dele para uma literatura mais introdutória. Por último, para encerrar essa segunda parte de vídeo, já puxando aqui, eu recebi alguns livros das escolas que eu trabalho. Eu tenho só alguns aqui. De uma escola eu tenho uns 4 que eu recebi da editora Paulus, que é justamente para trabalhar com os alunos essa parte de literatura. O Homem de Barbas Brancas, da editora Paulus. Todos esses 4 que eu vou mostrar aqui é do autor João Pedro Roriz. Quem sabe vai ter resenha no canal. O Homem de Barbas Brancas, do João Pedro Roriz. Nós temos também aqui Eros e Psique, também do mesmo autor, do João Pedro Roriz. Nós temos aqui A Maldição de Hera, também aí da editora Paulus e do autor João Pedro Roriz. E para fechar essa última parte aqui, O Mistério de Troia, também do João Pedro Roriz. De uma outra escola também eu tenho aqui O Meu Avô e Eu, que eu já tem resenha aqui no canal, mas com outra capa. O Meu Avô e Eu, que é um livro da Thelma Guimarães, muito legal. Tem o Coisas da Vida, do Júlio Emílio Braz, que eu ainda vou ler também. Nós temos aqui Detetive Siqueira em O Panfleto, do Dionísio Jacob, ou Jacob, né? Tá aí a capa. Aí vem alguns clássicos da literatura aqui, como eu mostrei anteriormente, né? Tá aqui O Meu Avô e Eu, da capinha alternativa. O Olhar de Azul também é um livro mostrando uma menina que tem paralisia e ela deixa na dúvida
se o livro é real ou se é fruto da imaginação da própria Azul, né, que ela gosta de ser chamada assim. Como eu ia dizendo, os clássicos da literatura, que eu tenho dois aqui do Robert Louis Stevenson. O Stevenson, que é O Médico e o Monstro, que é um clássico da literatura. E também A Ilha do Tesouro. Esse daqui eu estou lendo com o maior carinho, né? Estou terminando de ler. O Médico e o Monstro eu estou meio que atropelando aí, porque tem muita coisa para ler. E também As Aventuras de Robin Hood. Eu estou trabalhando ele na escola e também recebi outro aqui para a gente guardar com muito amor e carinho, né? E continuar lendo aí. Então, meus caros, nós vamos encerrar aqui com As Aventuras de Robin Hood. Avisando para você que sempre vai ter vídeo aqui no canal. Acompanhe a gente também no Instagram. Olha a pilha que ficou aqui. Acompanhe a gente no canal aqui no YouTube, ative o sininho para receber notificações e segue a gente lá no Instagram, porque tem muita coisa legal. E toda sexta-feira tem live, a gente comentando, discutindo com mais calma determinados assuntos, que fica muito mais tranquilo da gente ir conversando. Obrigado, amigos, por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, valeu e tchau!